o Monjaro vai curar minha compulsão alimentar, o Monjaro vai resolver todos os meus problemas com a alimentação. Existe essa romantização da magreza. Imagina uma criança passar por isso. No Elas em Alta de hoje, a conversa é sobre corpo, comida e a forma como aprendemos a nos enxergar. Eu recebo hoje a psicóloga Daphne Gomes, especialista em comportamento alimentar, que ajuda as pessoas a construírem uma relação mais leve com o corpo e com a comida. A gente fala sobre como esse interesse nasce, por que o tema ainda é tão sensível, o impacto das redes sociais, a culpa ao comer e os sinais de uma relação disfuncional com a alimentação. E claro, entramos nos corpos do carnaval, nas comparações em como viver esse momento sem transformar o corpo em um problema. Seja bem-vinda, Daphne, é um prazer ter você aqui. Ai, prazer é todo meu. Daphne, para começar, como nasceu seu interesse em estudar comportamento alimentar? Lari, vem da minha própria história. Eu já cursava psicologia quando eu iniciei o meu processo terapêutico. E aí eu fui para terapia com uma ideia de eu não tenho força de vontade o suficiente para emagrecer. Não consigo fazer dieta, faço uma dieta, depois eu ganho peso de novo. E aí eu fui para terapia tentando resolver isso, achando que ia ter um passe de mágica ali e eu ia conseguir resolver. E aí, durante o processo, eu fui descobrindo que eu tinha uma relação muito difícil com a comida. Depois de um tempo, eu descobri que às vezes coisas que eu normalizava eram consequências ali, comportamentos de um transtorno alimentar. Então, quando eu descobri isso, a partir daí, eu falei, quero entender um pouco melhor o que está acontecendo. O que está acontecendo comigo. E aí fui estudar, fui ler. Nem sempre eu via muita coisa durante a grade do curso, assim. Acho que é um tema também que foi aumentando, né, nos últimos anos. E aí eu decidi que vou continuar estudando isso, eu gosto, eu amei, assim, conhecer esse universo, entender melhor, sabe, tudo o que acontecia, de onde vem, como que é um monte de coisa. E estou aí ainda estudando comportamento alimentar, trabalhando com isso e amo, assim, é que me brilha os olhos. A gente, na faculdade não é tão falado assim, né? Eu não sei onde você fez, não Exato. no Eu fiz par? não na par. Ah, eu também. Então, na faculdade, assim, é muita escassez, né, na faculdade. Então, Exato. falta muita coisa. Então, muita coisa que é no dia a dia acaba não sendo falada dentro da faculdade, né? E principalmente a questão de comportamento Sim. alimentar e quantos transtornos vêm em volta disso, né? Muita coisa vem e às vezes não dá tempo se você aprofundar em tudo. Então, precisa buscar conhecimento por fora. Às vezes na faculdade mesmo, eu participava do centro acadêmico na época, e aí a gente foi fazendo uns eventos, umas palestras, e eu estava assim, vamos chamar alguém para falar disso. Uhum. Vamos falar de comportamento alimentar, de transtorno alimentar, porque a gente precisa falar. Eu sinto que é muito urgente a gente tocar nesse assunto, e que bom que a gente está falando disso hoje. Ah, isso é muito bom porque eu atendo pacientes que têm problemas com a alimentação, têm dificuldades com a alimentação. E aí vem essa questão das redes sociais, porque tem casos que vêm muito em relação com as redes sociais e quanto a Com rede certeza. social auxilia, né, na relação com a alimentação, com o corpo, e o quanto a rede social tá bem tóxica em volta disso, né? Sim. E por que esse tema ainda é tão sensível, principalmente em relacionado às redes sociais? Nossa, a rede social, ela tá servindo para disseminar muita coisa falsa também, sobre alimentação, sobre corpo, e ela dá acesso para a gente à vida de muita gente. E aí Uhum. surge muito uma comparação também, a ideia de que se a influenciadora, se a blogueira tem aquele corpo, então eu preciso ter, eu consigo ter. E aí, assim, às vezes a gente está se comparando com uma coisa que nem é verdade. Sim. Aquele corpo que é. Aquilo é montado para vender, é o trabalho da pessoa, então nem sempre ela posta toda a realidade. E a gente compara a nossa realidade com aquela estrutura, né? O que é mais montado ali da outra pessoa. Às vezes a gente esquece também que são realidades diferentes no sentido de aquele é o trabalho daquela pessoa, ela tem mais recursos, às vezes mais privilégio, e aí às vezes a gente está aqui tentando conciliar todos os pratinhos da vida, né? Trabalho, Sim. faculdade, filho, casamento, e pensando, meu Deus, eu não consigo ter aquele corpo que a fulana falou que se eu me esforçar mais eu vou conseguir. E aí a gente cai nessa, acho que a rede social é
essa cilada para isso. Total. Por exemplo, eu tenho uma rotina, eu faço atividade física, diversos tipos de atividade física, tenho uma alimentação até ok, obviamente o doce é meu, assim... Quem não? Ah, tô feliz doce, tô triste doce, tô com raiva doce. Eu não sei o que é doce. Meu pré-treino de hoje foi o quê? Bolo com brigadeiro, entendeu? Ai, mas é uma isso. delícia, né? Ai, menina, como com gosto. Então, assim, mas assim, falando isso no sentido assim, eu emagreci, obviamente, bastante, só que quem tem condições de fazer uma lipoled, que não sei o quê, o corpo é 100% diferente. Exato. E muitas vezes eu vejo pessoas que se matam na academia, tem vários tipos de atividade física, e aí a pessoa, mas eu não emagreço mesmo fazendo alimentação. Eu falei, tá, mas a pessoa conseguiu porque ela usou aquele chip da beleza, ou porque fez uma lipoled, ou porque tá fazendo uma drenagem que é diferente. Exato. Não é só academia, não é só uma corrida, não é só uma alimentação, é todo, né, E por todo fora. o acesso, né, Lari, é isso, a pessoa tem acesso a muitos médicos, muitos profissionais, é massagem, é estética, e a gente se compara, às vezes, assim, é só o treino e um sonho que a gente tem, e a gente se comparando com gente que tem um privilégio muito maior. E assim, tá errado? Não, mas a gente se compara com uma realidade muito diferente da nossa, e a gente acaba não tendo nós mesmas como parâmetro, sabe? Porque às vezes a gente está evoluindo ali no objetivo que a gente quer, mas a gente se compara com outra pessoa e fica, nossa, mas ela tá muito mais forte, ela treina o mesmo tempo que eu e ficou muito mais musculosa e eu ainda tô aqui. E às vezes a gente não sabe disso tudo que tem por trás, não sabe se tem ali um procedimento, alguma coisa que a pessoa tá tomando, tá usando, sem contar, às vezes, a estrutura de ter um personal que treina com você todos os dias, que a gente sabe que a maioria das pessoas não tem condição de ter isso. Sim. Então, vai sendo um caminho perigoso, né? A gente olhar muito para isso. E até uma coisa que você falou agora, e eu vi uma reportagem falando sobre, infelizmente, vamos lá, Monjaro. Vamos falar de Monjaro, o quanto a romantização do Monjaro está sendo grandiosa, sem busca de médico, profissionais. Hoje eu vi acho que foi na rede social, não vou nem falar aqui o nome, porque vai politizar. Mas é uma rede social de confiança, que falaram que acho que 6 pessoas já morreram por conta do Monjaro. Ah, eu vi. Então, assim, gente, é uma coisa que as pessoas estão buscando de uma forma absurda. Pelo... Ah, mas eu estou bonita, mas as pessoas estão me elogiando. Tá, mas o que ele tá te trazendo como consequência negativa também ao mesmo tempo, né? E o quanto existe essa romantização da magreza, né? As pessoas falam muito disso sobre a obesidade, assim, gente, não tem ninguém romantizando a obesidade, né? O que existe são pessoas gordas vivendo a sua vida sem se odiar e ficar trancada em casa. Mas quando a gente fala da magreza, é uma coisa assim que vale tudo para ser magro. Nossa. Vale você comprar uma medicação que você não sabe de onde está vindo, sem prescrição médica, sem acompanhamento, às vezes, de um nutricionista para te acompanhar ali. Porque também tem essa ideia de o Monjaro vai curar minha compulsão alimentar, o Monjaro vai resolver todos os meus problemas com a alimentação. E assim, não é bem assim que funciona, antes fosse, né? Antes fosse. Eu acho que seria até mais fácil se a gente, assim, tomei uma coisa e isso resolveu aqui. Os anos de terapia me poupou anos, né, desse processo, mas é o padrão, né, para chegar no ideal de beleza, né, o padrão que tem, a gente está se colocando muito em risco. Sim, e a romantização dessa questão da magreza, e principalmente é achar que o magro é saudável e a pessoa gorda não é saudável. Que a pessoa magra, ela é feliz. Então, assim, quando eu chegar naquele peso, estiver pesando 60 quilos, vestindo 38, todos os problemas da minha vida vão sumir. Nossa, problema de saúde não vou ter nenhum. Não vai, né? Não vou ter problema com a comida, não vou sentir mais vontade de doce, porque agora eu sou magra, gente magra não come essas coisas, né? Odeia, não. E aí é uma cilada, porque você chega lá e fala, tá, tô magra e ainda continuo com problema. Sim. Né? A vida continua acontecendo e às vezes a gente nunca vai estar satisfeito, né? Eu acho que as mulheres são muito criadas com base em ter muitas insatisfações. Então, você tá pesando 60 agora, mas a moda é pesar 55. Daí você vai ter que continuar. E assim, é uma corrida e não vai ter linha de chegada. Não a gente vai continuar correndo. E eu falo isso todas nós, né? Por mais que a gente não tá usando Monjaro, às vezes, não tô fazendo uma loucura aqui para emagrecer, mas a gente sempre vai ter a estrutura, né? A indústria focando em
mostrar insatisfações para as mulheres, primeiro porque isso vende muito, né? As mulheres compram muita coisa tentando emagrecer, Sim. parecer mais jovem, mais bonita. Nossa. E aí vai indo a nossa saúde física, mental, o nosso dinheiro. E o quanto então, assim, às vezes as redes sociais vêm de uma forma tão negativa para tudo isso, Sim. vem para essa romantização e a pessoa se comparar com a realidade do outro e no desespero, mas tem como a gente utilizar de forma positiva. E é o que eu venho observando você no seu Instagram, quando você traz de forma positiva. Obrigada. Você trouxe um recorte que eu achei interessantíssimo, que foi você na praia, falando os corpos reais das praias, porque coloca a romantização do corpo ideal da praia, nananã, mas se você Exato. realmente está na praia, não é aquilo que existe. A gente não vê, né? A gente vê muito pouco. Aquele corpo da rede social, ele não tá na praia. Então, claro, assim, ele tá, mas não é só ele que tem. Quando a gente abre o Instagram, parece que todo mundo que tá na praia tem o corpo igual, né? Todo mundo muito magro, malhada, tudo certo. E a gente fica, meu Deus, vou pra praia agora, o que eu vou fazer? Preciso emagrecer? Preciso emagrecer pra ir pra praia, preciso treinar pra pôr o biquíni menor ali. E a gente chega na praia e fica, olha ao redor e fica, gente, tá todo mundo aqui com todos os tipos de corpo, as pessoas não estão ligando muito para nada, tem gente brincando na água, tem gente tomando sol na areia, lendo um livro, fazendo um castelinho com o filho. E sempre que eu vou para a praia, eu olho para isso e eu fico, gente, que loucura. É uma outra realidade, assim, estão fazendo a gente acreditar que o nosso corpo não é ideal para ir para a praia, né? Porque tem muitas mulheres que deixam de ir, que deixam de aproveitar, ou que não usam a roupa que elas queriam usar porque elas ficam desconfortáveis ou acham que não têm o direito de usar aquela roupa. E uma maluquice, assim, né? O que isso vai fazendo com a gente? Total, porque assim, daí as pessoas. Por exemplo, recentemente a gente voltou da praia, que a gente foi em novembro na praia. Ai, que delícia. Meu, a gente senta, a gente come, a gente se diverte, que não sei o quê. Tá todo mundo ali, assim, ao meu ver, né, enquanto pessoa, não é nem enquanto psicóloga, enquanto pessoa, cada um se importando com a sua realidade ali, né, assim, querendo se divertir, querendo aproveitar, por mais que a gente olhe um corpo ou outro ali, mas eu acho que muitos estão focados em viver ali, aproveitar o descanso, aproveitar a praia, independente se eu tenho celulite, se eu tenho estria, se eu tenho dobrinha na hora que eu sento. A gente não fica fiscalizando isso, né? Às vezes, vai passar alguém, você fala, olha o corpo bonito, olha fulano. E aí, assim, passou, né? Eu fui pra praia, a gente foi com os meus sogros, e aí eu tava conversando isso com a minha sogra também. Ela falou, nossa, a praia pra mim é um pedacinho do paraíso, assim, é a amostra grátis do que eu vou ter no céu. E as pessoas estão felizes, elas estão brincando, e ninguém, assim, claro, né? Vai ter alguém ali que provavelmente tá pensando em corpo, pensando em comida, porque a gente nunca sabe também a realidade das pessoas. Mas, no geral, eu acho que o ponto é esse, a gente vê tanta diversidade e que a gente não vê isso na rede social. Não. Né? Porque talvez o algoritmo também não vai entregar tanta coisa, as pessoas vão passar, ou até porque, dependendo do seu corpo, se expor na internet é uma coisa muito hostil. As pessoas se sentem no direito de comentar barbaridades, a gente vê isso nas redes sociais, as pessoas veem alguém que não está no padrão e elas se sentem no direito de ir lá falar do corpo da pessoa, de opinar. Isso também vai impedindo essas pessoas de se expor, de postar, e a gente acaba vendo muito menos. Nossa, total. E aí você falou sobre a questão da alimentação, enquanto as pessoas, principalmente, tem diversos nutricionistas. Eu, quando era criança, quando eu tinha, acho que 6 anos, 7, 8 anos, eu pesava 60 quilos pra minha idade. Então, assim, sempre eu tive colesterol alto, muito problema, e passei por diversos nutricionistas. Naquela idade, passar por nutricionista era um terror nutricional. Nossa, nem imagino. Um terror nutricional. Eu lembro até hoje que o nutricionista falava assim, tem que ser arroz integral, coisa que eu odeio. Arroz integral, filé de frango grelhado. Imagina uma criança passar por isso. Não tem como. E aí, o que eu ia falar até mesmo, eu tenho um amigo meu que ele já tá com 30 anos, uma nutricionista vem falando pra ele, mas você não pode comer arroz, você não pode comer não sei o que. Eu falei, gente, mas desde quando que pra você emagrecer e tudo mais, você tem que cortar arroz? Sim. O quanto virou um trabalho muito de muitos nutricionistas, né, de impor regra ali e de te proibir. Né? Não é sobre, às vezes, educar pessoas sobre alimentação, perguntar, mas o que você gosta de comer? Eu, enfim, já fui em vários nutricionistas também, ultimamente tive experiências muito mais legais
e porque eu também fui conseguindo falar algumas coisas, né? Então, eu tenho pavor de comer ovo de manhã. E aí, eu tinha muito receio de falar isso, porque assim, não, eu tento de novo. Eu me esforço outra vez para comer o ovo de manhã. E aí eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui, eu falei, não consigo. Não gosto de comer ovo mexido de manhã. Eu como no almoço, como de noite, mas de manhã. E ela falou, tá bom, a gente tem outra opção. E eu fiquei assim, como assim tem outra opção? Como assim eu não preciso comer ovo de manhã, um mamão, e aí no almoço eu como o frango grelhado com um pouquinho de salada? Parece que só tem esse caminho também. Porque a gente que passou por nutricionistas com esse terror nutricional, a gente tem leve traumas por isso, né? Com certeza. Eu retornei ao nutricionista 2 anos atrás e eu fiquei morrendo de medo. Falei, bom, vai me privar de um monte de coisa, vai me privar da minha cerveja. A minha nutricionista me permitiu tomar minha cerveja. Eu falei, obrigada. Olha, minha cerveja é sagrada, não tem como. Então, porque assim, antigamente, hoje muitos mudaram, mas infelizmente tem muitos ainda que fazem um terror nutricional. E aí dificulta a pessoa que já tem uma dificuldade com a alimentação com o próprio corpo, e aí você entra nesse looping. Eu já vi casos de pessoas que o nutricionista pedia para pesar todas as semanas, e aí a pessoa acabou desenvolvendo uma bulimia porque ela não conseguia, ela queria comer o doce, se sentia culpada por comer o doce, já alterava um pouco na balança e aí provocava um vômito. E o quanto isso é muito complexo. A gente está falando de profissionais da saúde e, claro, né, tem muitos nutricionistas muito legais, mas também tem muita gente que vem para fortalecer esse terrorismo, para falar, você não pode comer isso, você quer emagrecer, então você tem que cortar tudo, não pode comer doce, não pode comer nada, você não quer isso, então você tem que sofrer para chegar lá. E aí eu fico pensando nisso também, né? A gente tem uma cultura que foi valorizando muito sofrer para conseguir as coisas, sofrer para emagrecer, então você tem que cortar tudo. E aí tem aquela frase que às vezes só criança faz o que quer, o adulto tem que fazer o que precisa fazer. Eu fico, gente, primeiro que a criança não escolhe nem o que ela come. E aí você vira adulto, por que a gente tem que sofrer se tem um jeito mais fácil, sabe? E eu nem sei se tem um jeito realmente fácil. Às vezes mudar os nossos hábitos, né? Quando a gente tem um objetivo, já é difícil, a gente acaba abrindo mão de alguma coisa em algum momento. Sim. Mas por que a gente tem que abrir mão de tudo? Por que eu nunca mais posso tomar uma cerveja, comer um doce? E aí, o quanto isso também não é sustentável a longo prazo. Sim. Eu não sei se você tem um histórico de fazer dietas, mas a gente sabe que fazer uma dieta muito restritiva, a gente até emagrece, né? Perdeu 5 quilos, e aí você fala, vou voltar a comer normal. E aí você ganhou 10. E aí a gente muitas vezes vai vendo esse ciclo, né, de faço uma dieta, depois passou, eu reganho esse peso, porque não dá, gente, não dá para sustentar o resto da vida, assim, se tiver, pouquíssimas pessoas conseguem, mas viver a vida toda à base de frango grelhado e alface. Pelo amor de Deus. Que triste também, né? Eu acho um pouco triste. Eu durei nisso aí, nem um mês eu acho direito, porque eu lembro que minha mãe comprava pro meu irmão traquinas. E aí eu não podia comer traquinas. A dieta começa segunda, no meio da semana você já se irritou, chega a sexta, você fala, vou comer aqui uma coisinha. Vou pegar um lanche, alguma coisa. E aí você passa o fim de semana, chega domingo à noite, bate aquela tristeza e fala, vou comer a última vez, vou me despedir, segunda começa de novo. E você já começa pensando, meu Deus, isso aqui é terrível, horrível, você já começa com ódio fazer aquilo, sabe? Ai, gente, não dá. Não, é um horror tudo isso. É que nem início de ano, né? Início de ano, tudo novo. Sim. A academia tudo lotada, que não sei o que. Eu fico, gente, de onde vocês surgiram? Sim, e aí é uma coisa que às vezes não dura, né? Não dura. É difícil entender que às vezes mudar alguns hábitos são para a vida toda. E é justamente por isso que a gente precisa encontrar um caminho mais saudável, mais tranquilo, sem ser na base de se odiar, né? Pra fazer isso. Algo mais leve, né? Sim. Bem mais leve. E, por exemplo, você, nos atendimentos clínicos, quais são os sinais mais comuns de uma relação disfuncional com a comida que aparece para você? Claro, acho que uma coisa que está muito normalizada e que não é um bom sinal é a gente contar as calorias de tudo. Vou comer um bolinho à tarde, preciso saber quantas calorias tem. Vou tomar um suco, quantas calorias será que tem aqui? Porque a laranja, não sei o quê, vou tomar Coca Zero porque tem menos coisa. E aí, pessoas que vão ali ler a tabela nutricional, ler o rótulo, e às vezes vão deixar de comer porque é muito calórico. Então, eu acho que contar calorias está tão normalizado e é um sinal de que, claro, isso sozinho não indica um transtorno, mas indica que alguma coisa ali
tá diferente. E acho que tem mais duas coisas, que é a ideia da compensação de, nossa, comi muito hoje, amanhã eu vou ter que fazer cardio mais tempo. Ou vou no rodízio hoje à noite, então, nossa, nem almocei hoje para ir no rodízio. E é uma coisa tão normal das pessoas falarem, e não é o ideal, né? A gente ficar compensando tudo. O nosso corpo, ele é inteligente, o nosso corpo funciona, ele vai depois fazer a digestão, vai fazer o detox dele sozinho, né? Mas aí a gente fica nessa de preciso compensar, então, meu Deus, eu preciso treinar porque eu vou comer uma pizza fim de semana. E uma coisa que às vezes a gente também acaba não falando, mas é o hábito da gente comer escondido. É você ter vergonha de comer na frente das pessoas, ou você, né, eu espero ficar sozinha em casa, espero meu marido sair, espero estar longe das minhas amigas para eu conseguir comer. E isso vai virando um hábito. Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso também, quando vai Sim. virando parte da rotina. Tomar todo um cuidado, né? Sim. Nossa, essa questão que você falou de contar calorias, o quanto que eu escuto isso, as É pessoas. muito normal, né? Sim, Gente, ficou parecendo normal. sim! Eu, por exemplo, no meu Instagram aparece muito algoritmo, né? Uhum. Então, as receitas que eu acabo vendo e aparece muito essa questão, isso aqui tem tantas calorias, isso aqui tem... E eu fico, gente, o Sim. quanto tá em volta disso, né? Às vezes aparece O um vilão. vídeo Exato, aparece um vídeo de receita. Você vai abrir os comentários e vai ter alguém falando, mas quantas calorias tem? Quanto tem de proteína? E assim, gente, às vezes é um docinho, assim, sabe? Não é para ser uma coisa proteica também, às vezes. Aham. E fica muito nisso, assim, eu preciso saber, porque precisa ter proteína, não pode ser muito calórico. E aí a gente vai perdendo tanta coisa com isso também, Nossa. que a gente vai perdendo momentos, perdendo coisas, é da nossa cultura sair para comer junto, né? Tá chegando carnaval, as pessoas vão beber juntos, vai ter copa, as pessoas vão se reunir, elas vão pedir uma coisinha para comer. E aí, assim, a gente perde muito mais do que nutrientes e coisas assim, a gente vai Sim. perdendo momentos, né? Total. Uma coisa que você falou no seu Instagram esses dias e eu achei interessantíssimo. Tem vontade de comer um doce? Come o doce. Come doce. Não pega e, vou comer tal coisa e aí depois eu como um doce. Vai ser 3 vezes Exato. pior, né, Aline? É, assim, não vou comer o doce, vou primeiro beber uma água, vou aqui fazer um brigadeiro com chuchu, vou misturar o whey com água, e aí você comeu tudo isso, no fim vai ter que comer o doce, porque aquilo não vai ser suficiente. E é vontade de doce, e às vezes tá tudo bem a gente respeitar a nossa vontade também. E aí as pessoas ficam nessa de, mas se eu for respeitar a minha vontade, eu vou comer tudo o tempo todo. Aham. Ok, esse não é também o ideal, Ok, mas mas não tem um ok. caminho do meio. Tem um caminho onde você consegue comer o seu docinho ali sem se sentir culpado. Não vou comer o doce todos os dias, 3 Sim. vezes no dia. Beleza, mas ainda tem espaço para isso. A gente fica tentando substituir com o que parece saudável. Com, esse aqui é fit, então eu vou comer. Esse aqui pode, porque é proibido ali o bolo de chocolate, a fatia de torta doce. E a gente vai indo por um caminho de. É isso, a gente comeu tudo e ainda ficou com vontade de doce, porque não era aquilo. Não era que. É, exatamente. E aí vem uma questão que você falou agora, e eu vou pegar nisso: carnaval. Carnaval. Carnaval, gente. As pessoas se divertem, tem pessoas que bebem mais, tem pessoas que Sim. comem mais, pessoas que vai viver. Ponto. Exato. Vai viver, vai aproveitar quem gosta principalmente de carnaval. E aí vem essa questão de comparações e ver a questão da cobrança, de olhar corpo, aquilo, não sei o quê. Principalmente passistas ou, enfim, rainha de escola de samba. Sim. Que tem que ter o famoso lipoled, corpo perfeito, nananana. E os corpos reais, onde estão? Exato. Eu acho que é uma coisa muito parecida com a praia. A gente vê na rede social, a gente vê na TV o corpo específico, que é a globeleza, né? É aquele corpo que tem que ter. Você tem que ser musculosa, mais magra ali, tem que ter a perna torneada, porque afinal você vai mostrar, tem que estar digno de ser mostrado, né? Então, e aí, de novo, entra a comparação com algo que, primeiro, aquela é a profissão da pessoa, ela leva meses, né? O trabalho dela é ter aquele corpo, e a gente não sabe de que forma é feito, se tem procedimento, se está tomando alguma coisa, se, sei lá, né? Se aquela pessoa às vezes até tem um transtorno alimentar, uma relação difícil com a comida, e a gente vai se comparando. Primeiro porque é uma época que as pessoas mostram mais, né? Sim. Então, igual ir pra praia, as pessoas estão de biquíni, as pessoas estão fantasiadas, tem mais pele à mostra. A gente vê, recebe muito conteúdo sobre isso, e acaba que, às vezes, a gente vai se comparando pelo tanto que tá vendo,
né? Mas de novo, se comparar com uma realidade que não é a nossa, né? Se for ver, não tem nada disso, né? Pessoalmente ali, se você estiver vivendo ali, principalmente trio Exato. elétrico. Quando as pessoas, elas param de olhar ali pela TV, pela rede social, elas vão para o bloquinho, vão para a rua, elas vão ver uma diversidade muito maior do que a gente vê ali televisionado, né? Bem melhor. E ainda sobre como curtir o carnaval, ou simplesmente assistir sem transformar o corpo em um problema ou motivo de culpa. Olha, acho que às vezes é difícil, porque às vezes a gente está tanto tempo fazendo isso, se comparando, mas é ter essa consciência de que são realidades diferentes. Uhum. Não que o corpo dela, então, é bonito e o meu é feio, não é isso. Acho que também tem uma questão que é as mulheres aprendem a rivalizar umas com as outras muito cedo. Então, eu não consigo olhar o corpo de olhar outra mulher e falar, nossa, ela é bonita, e estou admiro ela, sem sentir que isso é um ataque pessoal contra mim, né? E aí fica, nossa, o corpo dela é lindo, o meu não é, então eu preciso melhorar. E não, às vezes é entender que, assim, gente, eu não vejo uma série de médico e me comparo que eu não sei fazer uma cirurgia, né? Que, nossa, eu não vou conseguir fazer uma traqueostomia em alguém no aeroporto igual o médico da série, assim. Então, por que às vezes a gente se compara com alguém que tem uma realidade também muito diferente, que é o trabalho daquela pessoa, né? Então, percebe o quanto também a gente quer se comparar com o corpo ali da rainha de bateria, da passista, assim, ela treina meses para isso, né? Ela tem todo um preparo e uma equipe voltado para ter este corpo. E às vezes a gente está lá, CLT, com criança, equilibrando tudo, trabalho, Sim. e querendo ter aquele corpo também, porque parece que no carnaval só tem ele, né? Sim. Você acha que é legal lembrar disso, assim, pensar, é o trabalho daquela pessoa, eu tenho uma realidade diferente, e o meu corpo também é digno de ir pro carnaval, eu posso curtir com ele. Se você tem um corpo, uma fantasia, você vai. Você vai. Você tá pronta pro carnaval. Eu fui hoje é segunda-feira, o episódio vai ao ar na quarta. No sábado, eu fui no carnaval que teve aqui em Londrina, o primeiro que teve aqui, lá na Funkart. Gente, cada um de um estilo diferente, cada um com o seu corpo, todo mundo feliz. E que Todo legal mundo isso, leve. né? A gente Isso é sair na rua e maravilhoso. ver que as pessoas não estão todas iguais. Nossa, isso é maravilhoso. Eu acho que o padrão, quantas pessoas buscam esse padrão, né? A romantização do padrão. Exato. Né? Eu acho que um grande exemplo também, eu não vou lembrar o nome dela, mas acho que era Ana Carla, uma coisa assim, que é uma influenciadora, que é uma pessoa obesa, que trouxe eu não vou, acho que é Ana alguma coisa, não lembro agora o nome dela, que ela foi muito criticada nas redes sociais por se amar do jeito que ela era. E aí as pessoas começaram a criticar. Se incomoda, né? Nossa, por mais assim, mas ela tá muito acima do peso, não sei o que, não tem que romantizar. Mas ela tem o médico dela, ela tem as coisas dela, ela tá fazendo o tratamento dela. Ninguém olha para as pessoas magras e fica, nossa, será que ela tá saudável? Será que ela tá bem? Será que ela tem dor no joelho? Mas é só você ver uma pessoa gorda ali na internet vivendo a vida dela, às vezes a pessoa não tá falando nada do corpo. Ela tá vivendo, ela foi pra praia e você fica, meu Deus, tá romantizando a obesidade. Nossa. Gente, é uma pessoa existindo, mas parece que não tem esse direito. Se você é uma pessoa gorda na internet, você tem que estar falando de emagrecimento. Você tem que estar postando seu antes e depois, postando você sofrendo na academia. Se você posta que tá feliz, ou um crime é você postar que comeu alguma coisa. Você comeu um hambúrguer e ficar lá, tá vendo? É por isso que você não emagrece. Por isso que você tá desse jeito. Gente, dá até a raiva. Nossa, você passa muita raiva vendo o comentário. Meu Deus. Uma pessoa que eu admiro muito é Letícia Muniz. Ai, maravilhosa. Eu sou apaixonada nela, acompanho ela há anos. Tá tendo lookinho de carnaval essa semana, Ai, maravilhosa! E ela usa fio dental na praia, ela usa o biquíni dela e mostra. Mulher, perdão da palavra, gostosa pra caramba, entendeu? Maravilhosa. E eu acho que é isso, o quanto ela transpassa essa segurança, é tão lindo. E o quanto é bom a gente seguir essas pessoas, porque às vezes também a gente vai seguindo mais do mesmo, a gente vai seguindo todo mundo com o corpo igual, com o cabelo igual, e aí, assim, às vezes a gente vai ver, a gente não tem uma referência de mulher gorda, de mulher negra, de mulher com cabelo igual o nosso, e aí também, poxa, a gente vai olhando pra gente pensando, nossa, eu que tô errada, porque o mundo lá fora tá todo assim. Então, eu sempre falo, né, falo isso pras minhas amigas, para as pacientes, segue gente que parece com você, vamos procurar alguém aqui que parece, se você é uma mulher japonesa, segue outras mulheres japonesas, segue pessoas, tem essa diversidade na nossa rede social também. Porque o algoritmo não vai entregar de graça, assim. Não. A gente vai ver mais o padrão. Então, às vezes, a gente precisa parar e pensar, tá, vou
vou seguir aqui mulheres diferentes, mulheres que se parecem comigo. E aí a gente vai adquirindo uma confiança também, né? Que a gente olha e fala, nossa, olha essa roupa, ficou ótima nela, vou testar. Vai ficar bom em mim também, o corpo é parecido com o meu. E a gente vai Sim. conseguindo se reconhecer ali também, isso é muito legal. Nossa, isso é incrível. Quando eu tô com alguns pacientes com alguma dificuldade de identificação e tudo mais, eu sempre falo para buscar pessoas que se pareçam ali com ela, Sim, que elas podem se identificar, pessoas que trazem mais realidade do que algo irreal. E foi isso que com você falou, certeza. e é totalmente mais gratificante. E observar que, pô, fica legal nela, pode ficar legal em mim, Uhum, né? A sim. Letícia Muniz, eu sempre indico. Eu Ai, sou maravilhosa. apaixonada nela, Eu gente. adoro. Você trouxe esse caminho, mas seria também possível construir outros tipos de relação mais leve com o corpo e com a comida? E a forma que a gente pode começar de uma forma mais simples, assim. Ai, com certeza, né? Acho que eu ia estar mentindo se eu falasse que não, porque hoje a minha relação com a comida é muito diferente e difícil, o psicólogo não sabe pensar em resposta simples, né? Tudo a gente quer falar, depende do contexto, Mas é mas pior que é isso, gente. A gente sempre vai mas falar o famoso depende, o não tem depende como, é entendeu? obrigatório. Mas eu acho que um ponto inicial, talvez, é a gente começar olhando para a nossa história, entendendo que o corpo que a gente tem, ele é resultado das nossas vivências, das nossas histórias. E aí é como se a gente estivesse fazendo as pazes com alguém que a gente brigou por muito tempo. Então, a gente vai precisar entender um pouco de onde é que essa briga começou, por que, que eu mantive essa briga aqui com o meu próprio corpo e o que eu quero agora, né? Como é que eu quero seguir com mais leveza? Então, não é um caminho fácil, mas a gente consegue, sabe? E acho que o primeiro passo é esse, é a gente reconhecer tudo que a gente passou, que esse corpo é o que permitiu que a gente chegasse até aqui também. Às vezes a gente tem mulheres que passaram por gestações, por depressão, por várias coisas, e elas acabam ganhando peso. E elas ficam tão culpadas por isso, mas às vezes é um período em que a gente está dando conta de tanta coisa, e às vezes não dá para dar conta também de estar magra, né? Mas acho que fazer as pazes com isso também, se perdoa se o seu corpo mudou, e a partir daí a gente segue quebrando alguns mitos, algumas ideias que às vezes a gente tem e vai conseguindo seguir com um pouco mais de leveza. Como que foi para você se reconhecer dentro do seu corpo? Olha, eu tinha muita culpa, eu tinha aquele pensamento de por que eu não percebi que eu estava ganhando peso, Uhum. né? Eu tive. E aí eu ficava muito apegada, às vezes, também a um peso de quando eu era adolescente. E às vezes a gente fica nessa, né? De nossa, mas porque quando eu tinha 15 anos eu pesava X. E aí, assim, eu sou alta, eu tenho 1,77 de altura, então eu sempre tive uma diferença de peso para as minhas amigas, por exemplo. E aí eu sinto tanto que ninguém me explicou isso na época, que ninguém fala que assim, olha, a sua amiga que tem 1,50 de altura, ela vai ter um peso às vezes diferente do seu, um biotipo diferente. E aí era o meu pavor aquele dia de pesagem na escola, sabe? Não sei se você lembra disso. Nossa, na aula de educação Exato, física, que tinha que medir, tinha que pesar. na E aí, frente de às vezes, todo todo mundo mundo. sabia. E hoje eu penso, nossa, cara, quem faz isso com crianças, É com horrível. meninas, adolescentes ali? Já é um período tão caótico na nossa vida. E aí gera essa comparação já, e ninguém explica por que essa diferença pode existir, né? E acho que hoje eu vejo isso com mais clareza, assim, entender que esse é o corpo que eu tenho, mesmo que eu queira mudar, é com esse corpo que eu vou começar, Uhum. né? Então, esse é o corpo que me permitiu fazer uma faculdade de psicologia, por exemplo, fazer várias coisas. Casei com esse corpo que eu tinha, né? Não fiquei esperando emagrecer. Claro que sempre tem essa ideia também de, né? Vou casar, a primeira coisa que você pensa, meu Deus, preciso emagrecer para usar o vestido. Mas hoje eu tenho as lembranças do meu casamento e nenhuma delas é sobre o meu corpo, né? Eu não fico pensando, nossa, eu estava muito gorda naquele vestido. Eu penso, gente, foi tão legal, eu me diverti, tinham várias pessoas lá, me emocionei, foi tão bonito. Então, hoje eu acho que é mais fácil me reconhecer nesse corpo, entender que é com ele que eu tô, né? Aceito isso e aceitar não significa que você vai ficar parado, estagnado, sem mudar nada, mas é entender que, ok, é isso que eu tenho hoje, esse é o corpo que eu tenho para viver, não vou ficar escondida dentro de casa, vou viver com ele enquanto eu estou mudando, eu vou indo
e vou seguir, não vou parar nada por conta Aham. disso. Se tornou mais leve. Se tornou mais leve, com certeza. A gente tira essas pressões, se torna bem mais tranquilo, né, viver Nossa, é e tirar um aproveitar. fardo do nosso ombro, né? Total. E o que comer com consciência e por que, né, e por que isso não tem a ver com as regras rígidas? Comer com consciência é sobre a gente estar atento, sobre a gente conseguir ouvir o nosso corpo e os sinais que ele dá. A gente nasce com a habilidade de reconhecer a nossa fome, a nossa saciedade, por exemplo. Quando a gente vê as crianças comendo, elas sabem a hora de parar. Elas param e às vezes é o adulto que fica ali falando, você vai comer um pouco mais? Não, você tem que limpar o prato. Mas elas já sabem, às vezes elas estão satisfeitas, elas conseguem parar de comer. E a gente, quando fica sob o controle das regras, a gente perde isso. Nossa, Porque aí a regra é: eu preciso comer de 3 em 3 horas. Eu preciso comer um ovo de manhã. E aí, se você está com mais fome, você não come mais. Você não escuta o seu corpo e não respeita isso. Né? Porque a regra é isso aqui. Eu pesei o meu café da manhã, eu não posso passar disso. Então, tem que comer meia banana. Eu tenho um pavor da meia banana, assim. Se você comer a banana inteira, se você estiver com mais fome, tá errado. E aham. aí a gente vai perdendo o contato com a gente mesmo, com os nossos sinais que o nosso corpo dá para ficar controlado pelas regras. Porque não pode comer carboidrato depois das 6, você não pode, é melhor tomar coca do que o suco. E aí a gente vai olhando tanto para isso e para de olhar pra gente. Total. E aí você fica preso nessa questão, né? Fica. Fica muito preso. Uma coisa que você falou, por exemplo, eu acabo não comendo até porque de noite para mim é muito mais tranquilo, mas eu não como carboidrato de noite. Mas eu corria de manhã cedinho. Uhum. E eu gosto de correr em jejum. Porque eu sou uma pessoa que se eu como antes de correr, eu passo muito mal. Uhum. E aí eu fui correr. Menina, no meio da corrida começou a baixar uma pressão. Eu falei, eita que o teto preto tá Exato. vindo. E aí foi que eu tava com um grupo de corrida por sorte, o pessoal falou assim, você comeu carboidrato ontem? Eu falei, não. Ele falou assim, tá legal. Legal, vai andando. Eu Sim. falei, entendi. E o quanto é isso, as pessoas demonizam muito determinados alimentos. Mas, gente, a gente precisa do carboidrato para dar uma energia, para fazer as coisas. E aí, ouvir isso também, né? O que o nosso corpo está dizendo? Sim, Às vezes eu não quero comer, mas tá, eu quero correr também. E aí não dá para eu fazer os dois, vou ter não que encontrar dá. uma forma de encaixar aqui. Sim. Ou às vezes até eu não sou muito de tomar café da manhã, então, às vezes é necessário, entendo, mas assim, ok, às vezes eu não vou estar com fome, a gente vai se forçar a comer também, ou se forçar a ficar com fome. Então, e às vezes fica um pouco dependente também dos outros, no sentido de eu preciso ir na nutricionista para ela me falar o que eu posso comer. E aí, se eu não tenho isso, eu não sei o que fazer, porque a gente não ouve o nosso corpo, as nossas vontades, as coisas que a gente quer também. Sim. E aí a gente tem, enfim, de geral, a gente tem que tratar com muito mais leveza a relação com a alimentação, com o corpo. Eu trouxe aqui alguns relatos até meu, porque isso é vida real, é o dia a dia, como eu sei que tem várias outras mulheres que também têm a mesma forma e, infelizmente, uma relação muito pior, às vezes, com a alimentação. Sim. Então, é lidar com mais leveza, menos pressão e menos comparação, né? Evitar de ficar com tanta frequência nas redes sociais, e foi o que você falou. Pegar pessoas que sejam mais de acordo com a sua realidade do que pessoas que estão muito distantes, né? Exato. Comparar com você mesmo. Olha onde você estava, onde você está agora. E com pessoas Sim. semelhantes mesmo. Tem uma moça também que eu adoro ela, que é a Priscila. E aí, eu não lembro o sobrenome, mas ela posta os vídeos dela falando, vou correr, esse é o meu peso, eu tô indo correr, é assim que eu faço, é assim que eu consigo. Eu uso uma saia curta, eu uso um top. E assim, gente, maravilhosa, sabe? A gente precisa olhar para essas pessoas e falar, é isso, esse é o meu grupo aqui. E isso tem um impacto na nossa autoestima também. Total. E o nosso corpo ele é capaz de fazer várias coisas. Exato. Uma coisa que eu acho incrível, essa menina que eu falei pra você que as pessoas julgaram nas redes sociais, ela, se eu não me engano, ela é bailarina, ela é dançarina também. Então ela posta vídeo dançando e tudo mais. Gente, é incrível. É isso. Incrível. Uma coisa que eu indico, principalmente para minhas pacientes, início de atividade física, se quer fazer e ter uma relação com o corpo bem um pouco conturbada, pole dance.
Uhum. Eu adoro indicar polidense. Ah, mas eu não tenho um corpo para isso. Eu falei, gente, não tem um corpo ideal para o Exato. polidense. O seu corpo é o E o ideal. seu corpo, e eu acho isso muito lindo do polidense, porque você vê o que o seu corpo é capaz de fazer. Uhum. Você não confia tanto no seu corpo, mas se você começa a fazer o pole, você vê que ele é capaz de muita Sim. coisa. A sua consciência corporal e esse impacto mesmo de, nossa, eu consegui fazer isso aqui, eu Uhum. posso fazer, eu tenho essa força. Isso é muito bacana. E amor, para finalizar, quero que Uhum. você deixe uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo aqui no podcast, que sentem vergonha do próprio corpo, têm a dificuldade com a alimentação, como que elas podem estar fazendo para dar uma aliviada nisso tudo? Olha, primeiro, acho que eu sinto muito que a gente viva numa sociedade em que as mulheres tenham vergonha do corpo delas, vergonha de comer, mas olha para você com um pouco mais de autocompaixão, com cuidado, pensa que esse é o seu corpo, você vai seguir comendo para o resto da vida, com esse corpo para o resto da vida, e mesmo que você queira mudar, é com esse corpo que você vai começar. Então, não permita que as pessoas te desrespeitem por causa do seu corpo, que elas digam que você não é digna de amor, de respeito. O seu corpo, ele é digno daquilo que você quiser fazer, sabe? Então, acho que essa é a mensagem que fica. Meu amor, obrigada por aceitar meu Ai, eu que convite, agradeço. amei Foi poder um te prazer. entrevistar. Onde que as pessoas podem encontrar suas redes sociais? Principalmente no Instagram. E às Uhum. vezes saem uns vídeos no TikTok aí É? também. Qual que é a sua rede social? É psi.dafne Gomes. E no TikTok é esse aí também. Esse Você vai também. encontrar por aí. Vou deixar aqui na descrição. Muito obrigada para quem ouviu até agora. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau. tchau.